Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Então, fique conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Eu quero desde já pedir que você não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse grupo nos seus vídeos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Outra coisa que eu faço é para você deixar o seu comentário aqui, o que você está achando da aula, onde você acha que precisa melhorar. Se você quiser pedir um abraço também para a sua escola dominical, para a sua igreja, nós vamos mandar, tá bom? E é isso, pessoal. Bom, chegamos à lição de número 3, lição que tem por tema os símbolos da igreja. Essa lição é interessante, nós vamos tocar em alguns pontos muito cruciais. Bom, nosso texto ele se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa leitura bíblica também, ela se encontra em dois textos. Primeiro é capítulo 5 de Efésios, dos versículos 24 ao versículo 27. E 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Bom, pessoal, como uma palavra introdutória, eu preciso te lembrar que hoje nós vamos falar sobre símbolos. Os símbolos da igreja nas escrituras. Antes da gente entrar nos símbolos em qual nós vamos abordar, eu quero te lembrar de uma coisa. Que um símbolo ele tem uma finalidade. E tem um objetivo, que é trazer uma ideia dentro dele. Não quer dizer que ele total seja algo canônico, digamos assim, canonizado. Por que eu estou te falando isso? Eu trago aqui esse livro que eu sempre te indico, eu te indico mais uma vez, Compreendendo as Doutrinas da Bíblia, de Marion Pelman. Ele traz aqui, ao comentar sobre os símbolos, ele diz o seguinte: o propósito de um símbolo é apenas iluminar determinado lado da verdade e não prover o fundamento para uma doutrina. Deixa eu te explicar. O símbolo ele vem para trazer clareza, objetividade a alguma coisa que nós já entendemos, tá? Não quer dizer que ele todo seja uma verdade, seja uma doutrina. Por que eu estou te falando isso? Nós vamos entender. Nós chegamos ao tópico de número 1. Lembrando que esta lição ela será dividida também em 3 tópicos, que ambos estão muito bem trabalhados. Você vai ter uma aula riquíssima neste domingo. Eu só quero lembrar a você de verificar os objetivos e situá-los a cada um dentro do seu devido tópico e trabalhá-los com firmeza para que assim possamos alcançar, a excelência no ensino. Chegamos ao tópico de número 1, que diz: a igreja simbolizada como a noiva de Cristo. Simbolizada como a noiva de Cristo. Por que eu te falei aquilo agora há pouco? Certa vez eu estive a dialogar com alguém que disse assim: Leco, se a igreja é a noiva de Jesus Cristo e ambos vão se casar, então Deus, ele na verdade é o nosso sogro. Olha o nível de argumentação. Por isso que eu te deixei bem claro agora há pouco que um símbolo ele não tem por finalidade ser de início ao fim uma verdade canonizada nas escrituras, tá? Um símbolo ele vem com a finalidade, você precisa lembrar isso para essa turma, de trazer uma claridade, uma objetividade, um entendimento melhor sobre uma verdade bíblica. Então, a ideia de um casamento, de uma noiva, é simbolizar a nossa união a Cristo, que está prestes a acontecer. Até porque o casamento ele é um dos maiores exemplos de uma unidade que a Bíblia ela descreve. Então, pegar esse casamento e trazer por símbolo da nossa união a Cristo, essa é a verdade fundamental que a simbologia do casamento ela traz para nós. Embora nós vamos trabalhar outros pontos, mas essa é a fundamental. Pois bem, nós estamos aqui esse tópico, ele há de comentar o primeiro texto bíblico que nós lemos, que é o capítulo 5, versículos 24 até o versículo de número 27, que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, sobre a submissão,
sobre a união, né, sobre a intimidade deles. Então, isso tudo simboliza a nossa união, a nossa unificação, a nossa intimidade, unindo-se a Cristo no seu retorno. Então, esta é basicamente a simbologia, o símbolo, o significado do casamento. O primeiro ponto, lógico, conforme a cronologia que o nosso comentarista faz, ele está no versículo de número 25, falando sobre o amor que o homem ele deve ter para com a sua mulher. Esse amor ele é tão lindo, ele é tão grande, ao ponto dele dizer que o homem ele tem até mesmo que entregar a vida por essa mulher, pelo fato de amá-la tanto. E aí o versículo 24 ele também comenta da responsabilidade dessa mulher para com seu marido, que é a de submissão. Não vamos entrar no mérito da ideia de que pensar na mulher está abaixo do homem, mas sim está sujeita a ele em uma missão. Então ela se sujeita a ele em uma missão e ele ama tanto a ponto de entregar a vida dele por ela, que foi exatamente o que Cristo fez por nós. Ele amou tanto a sua igreja que entregou a sua vida por nós. Este símbolo de amor, este símbolo de devoção, este símbolo de amor do homem para com a mulher e de devoção da mulher para com o homem deve ser, deve tipificar o símbolo do amor mútuo da igreja para com Jesus e de Jesus para com a igreja. E eu pesquisando, eu encontrei alguns pontos no comentário bíblico que comenta sobre Efésios, e ele traz 3 pontos sobre o amor descrito em Efésios 5, mas eu quero deixar só 2. O primeiro ponto é que esse amor ele é altruísta. Ele não é egoísta, ele não pensa em si próprio, ele pensa mais no bem da pessoa do que no seu próprio. Então Cristo ele pensou mais na igreja quando entregou-se por ela do que em si próprio. Eu não estou aqui dizendo que nós somos valiosos, que nós somos preciosos, que nós somos aquilo que as pessoas têm trazido nas mensagens triunfalistas, mas que Cristo nos amou, mesmo que o mérito não seja nosso, mas dele, a ponto de entregar-se por nós. Então, essa é a figura do amor que Cristo teve por nós. E o segundo ponto do amor é uma outra finalidade, que é a finalidade de santificação. Ele morreu para nos santificar. E isso também se encontra no versículo 26. Para santificar, diz o versículo, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o primeiro ponto é que esse amor ele não é egoísta. Cristo se entregou por nós exclusivamente, conforme Gálatas capítulo número 1, versículo 4, Romanos 5, 8. Mas esse amor ele tem uma finalidade que é nos santificar. E o capítulo de número 10, versículo 22 de Hebreus, ele ratifica isso, que Cristo garante isso para nós. Então você pode comentar com a sua classe e descrever estes 2 pontos do amor. Pois bem, nós chegamos ao subtópico 1, que eu te falei que está dividido em 3 subtópicos. Nós vamos comentar rapidamente. E eu já te descrevi um pouco essa introdução em geral aqui a respeito deste amor. Tá? E o subtópico 1 ele fala da lealdade e devoção da igreja, conforme o versículo de número 24, em que a mulher ela deve submissão. Preste atenção que ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu já falei que a gente não vai entrar no mérito de comentar essas partes mais polêmicas, mas em dizer que como a mulher ela deve não somente não é obedecer, né, não é, enfim, mas é estar em um comum acordo ali, ela deve sujeitar-se ao seu marido. A igreja também se sujeita a Cristo. Nós estamos debaixo das ordenanças de Cristo. Nós recebemos o seu amor, mas também nós devemos obedecê-lo de toda e qualquer maneira. Então esse símbolo também é para nós como igreja sermos obedientes em tudo a Cristo. É no ato de estarmos em obediência, sujeitos a Cristo, em que Ele há de nos preparar para o grande encontro com Ele. Conforme os versículos 26 e 27, o 26 diz que nós estaremos em santificação, Ele há de nos santificar. E o 27 diz que é para que nós sejamos apresentados a Cristo sem mácula. Então é Ele que faz esse trabalho em nós, na medida que nós nos sujeitamos à obediência à sua palavra, nos deixamos ser transformados e sermos moldados por ela. O subtópico de número 1.2, que é o 2,
fala sobre a comunhão de Deus com o seu povo. Essa parte é um pouco mais polêmica, mas nós vamos tocar em uns pontos aqui rapidamente. Paulo ele instiga, ele descreve que nós precisamos ser apresentados como uma virgem pura e imaculada ao seu marido, e ele mostra o contraste da igreja com Israel, pois Israel era o povo eleito, mas rejeitou a Cristo. Está abrindo assim a oportunidade para nós, sendo igreja, chegarmos a Cristo. Isso é conforme o capítulo 1 de João, versículos 12 e 13 por ali. O Senhor veio para os seus, mas os que eram seus não o receberam. A todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Pois bem, mas essa Israel, ela aguardará o momento em que será reestabelecido, em que ela será reunificada também a Cristo. Isso conforme o capítulo 11, versículos 25 a 32 de Romanos, mas é uma questão um pouco mais polêmica. O certo é que a igreja uniu-se a Cristo e que no momento oportuno Israel também será reunificado totalmente, parcialmente. Isso nós não podemos afirmar. Pois bem, o ponto 3 ele fala exatamente que nós estaremos para sempre unidos com Cristo. O capítulo número 19, versículo 7 de Apocalipse dá referência a essas bodas e quanto que nós estamos sendo preparados, quanto nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados para essa grande festa que nós estaremos para sempre com Cristo. Chegamos ao tópico de número: a igreja é o templo de Deus. Bom, antes eu preciso te falar uma coisa. Conforme o capítulo 25, versículo de número 8 de Êxodo, o texto diz que era um desejo de Deus de que eles construíssem um tabernáculo para que ele habitasse no meio do povo. Então a ideia de um tabernáculo vem ser construído para que Deus andasse, habitasse, estivesse no meio do seu povo. Posteriormente o templo é construído no mesmo afã de que Deus ali esteja habitando no meio do seu povo. E aí chega a nova aliança, em que Jesus ele pega essa ideia de tabernáculo e apresenta a nós, né? E que nós sejamos esse tabernáculo. Nós já vamos comentar, essa é uma introdução em geral. Nós sejamos esse tabernáculo, e o mesmo Jesus que habitava no tabernáculo do Antigo Testamento, ele continua habitando neste templo, neste tabernáculo, que somos nós. Então nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Mas a ideia primária que eu te falei é conforme o capítulo de número 25, versículo de número 8 de Êxodo, que a nossa lição não falou, por isso é importante citar. De onde vem essa ideia de habitar num tabernáculo? Quem foi que desejou? Então a ideia é totalmente de Deus. Foi Deus que pediu para que fosse construído um tabernáculo para que ele habitasse no meio do seu povo. Pois bem, a introdução ao tópico, ele traz a mesma ideia de que nós já comentamos na semana passada, de algo edificado, né? Nós somos um templo edificados em Cristo. Então Jesus ele foi a pedra fundamental, a pedra angular. E nós até usamos o exemplo do canal EBD Views, inclusive siga o canal EBD Views, tá? Do nosso amigo Enomir. E também ele tem um grupo no Facebook, EBD Views, siga, acompanhe, tem gráficos excelentes, tá? Para edificação e para facilitação do ensino. Pois bem, nós falamos Jesus sendo essa pedra fundamental a que foi lançada, e essa pedra ela é muito bem cortada, muito bem organizada. Então ela foi lançada como sendo a primeira, e a partir dela foi lançado o restante dos alicerces. Então essa pedra é Cristo, Cristo foi lançado, e a igreja foi lançada a partir dele. Então Cristo é uma pedra, mas só que a Bíblia também nos apresenta como pedras. Aqui conforme o capítulo de número 2, versículo 5 de 1 Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas. Então nós somos também pedras sendo encaixadas a Cristo. Cristo foi a primeira e nós estamos sendo encaixados a partir dele. E aí por isso que há uma necessidade, que a Bíblia fala de uma necessidade bíblica de nós sermos semelhantes a Cristo, né? Nós sermos iguais a ele, para que a construção ela tenha uma ordem, né? E aí a Bíblia diz que todo o edifício que ele é bem ajustado, ele cresce. Então quanto mais estivermos unidos a Cristo e nos igualarmos a ele, nós seremos esse templo, esse edifício sendo construído e crescendo cada vez mais. O subtópico 2 ele diz: a igreja é o templo de Deus. Bom, essa igreja é o local onde Deus habita. E conforme o versículo de número 16 e 17 de 1 Coríntios 3, que diz que nós
sois o templo e que o Espírito Santo ele habita em vós. Então essa igreja, esse templo, somos nós. Eu não estou aqui propagando a ideia dos desigrejados que eles anularam a ideia de uma instituição, de um templo físico, para dizer que somos somente nós e que nós não precisamos disso. Não, não existe isso. A ideia de uma igreja física é defendida por toda a Bíblia, então nós não podemos ignorar isso. Mas não podemos também ignorar e dizer que nós somos o templo e que o Espírito Santo habita. Inclusive o Francis Chan, em seu livro Louco Amor, ele diz que nós constantemente queremos que Deus modifique, que Deus transforme a igreja. E nós esquecemos que Deus ele não mexe com estrutura física. Pode mexer, ninguém está limitando Deus aqui. Mas o que Deus ele mexe, Deus transforma, Deus modifica, são pessoas. E pessoas cheias do Espírito Santo transformarão a igreja. Então, dentro da igreja, somos como o templo. O Espírito Santo habitando em nós há de nos transformar para que nós possamos modificar, transformar, reformar a igreja à medida que Deus deseja. Pois bem, a ideia de que nós somos templos também, conforme Pedro, ainda no capítulo de número 2, versículo de número 5 de sua primeira epístola, ele diz lá que além de nós sermos pedra viva, ele também nos apresenta, ainda ali no versículo 7, casas espirituais para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, atenção, nós somos ali templo, nós somos templo de Deus e casa espiritual, e ali nós somos sacerdócio. E o versículo 9 ele vai repetir dizendo que nós somos nação eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então, Cristo ele nos põe assim como o templo, mas ele também nos apresenta como sacerdotes prontos a oferecer um sacrifício. Aí Paulo também vai dizer lá no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Perceba que eu te falei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos sacerdotes aqui e que a nossa vida é um sacrifício a Deus. Aqui tem toda a simbologia, a ideia da antiga aliança, com o sacerdócio, com o templo, com o sacerdote, com o sacrifício. Na nova aliança, nós somos o templo, nós somos o sacerdote, nós somos também sacrifício oferecidos a Deus. Sacrifício de louvor, sacrifício de entrega, de adoração, de renúncia. Tudo é sacrifício a ser oferecido ao Senhor. Eu destaco dois versículos de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 6 e Hebreus capítulo 3, versículo 3. Em que um vai dizer que Jesus ele nos construiu e que nós somos a casa em que Deus habita. Então lembre-se disso. O 2.2, o subtópico 2.2 traz essa referência, que nós somos o templo de Deus. O que nós já mencionamos aqui demais, mas eu quero destacar os versículos de número 5 de Gálatas, versículos 22 e versículo 23, que fala exatamente sobre o fruto do Espírito, que é o amor e os seus 9 gomos, que nós, pelo Espírito Santo habitar em nós temos que produzir esses frutos e mostrar que quem nos conduz é o Espírito Santo, e mostrar isso em nossa vida diária, em mostrar para as pessoas. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando mostramos os frutos do Espírito, mostramos que nós somos de fato servos de Deus, nós somos templos de Deus e que o Espírito Santo ele habita em nós. Nós chegamos aqui ao nosso tópico de número 3. A igreja simbolizada como o corpo de Cristo. Pessoal, eu quero trazer uma outra menção aqui do livro do Fel, o qual ele diz assim, falando da ilustração do corpo. O uso dessa ilustração foi lembrar que a igreja é um organismo, não meramente uma organização. O primeiro ponto é que a ideia de corpo ela traz a ideia de vida, um organismo vivo que funciona. Então nós somos o corpo de Cristo porque nós estamos vivos. Aliás, já adiantando o final desse tópico, nós só somos vivos porque nós estamos unidos a uma cabeça, e essa cabeça ela é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E o corpo formado pelos diversos membros unidos em si, sozinho eles não têm produtividade, não têm vida nenhuma. Nós só temos produtividade, nós só temos vida por conta da cabeça que é Cristo. Pois bem, ele usa um outro exemplo aqui,
Um organismo é algo vivo que se desenvolve pela vida inerente. Usado figurativamente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua entre elas implica uma relação de conjunto. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo, porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida em comum. Animados quer dizer, então nós estamos aqui unidos em vida por algo em comum, que é Cristo. Foi Cristo em quem nos uniu, em quem nos permitiu fazer parte da sua família, da igreja. A igreja ela é diversa, ela é composta por diversos membros unidos em si e recebem vida porque Cristo é o cabeça que nos traz a vida. Que lindo! É um momento de nós agradecermos, de nós louvarmos ao Senhor, porque nós não éramos nada disso, foi Cristo em quem nos fez ser, para a glória de Deus. Isso tudo que eu já te citei, está tudo aqui nesse primeiro ponto da revista. O corpo humano é composto de muitas partes diferentes. Eu vou fazer essa pequena lida porque ela está muito objetiva, com várias ramificações e funções distintas. Essa ideia de ramificações e funções distintas são vários tipos de pessoas que existem na igreja. Quando falamos de funções, a igreja ela é composta por alguns ministérios, né? E também existem os dons espirituais que atuam na igreja. Então, isso aponta para a diversidade. Quando você vai ler, por exemplo, Romanos 12, a partir do versículo 4, se não me engano, adiante, né? E assim como o capítulo de número 12 de 1 aos Coríntios, é o capítulo 12, sim. Então, isso tudo aponta para a diversidade em que existe na igreja. Os diversos ministérios, os diversos dons, os diversos tipos de pessoa, os muitos povos em que ela agrega. É uma diversidade muito grande, mas que o Espírito habita em todas as pessoas, em todos os dons, em todos os ministérios. É o Espírito quem as conduz. Louvado seja o nome do Senhor, porque se fosse por nós mesmos, a igreja seria um covil de guerras, de brigas, de intrigas, mas o Espírito Santo habitando na igreja, ele faz com que ela seja organizada. Essa diversidade que eu já citei, ela se encontra aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículos 12 ao versículos de 27, e Efésios 1, versículo 22 a 23, fala sobre Cristo ser exatamente o cabeça. Então são diversas pessoas unidas em um corpo em que Cristo é o cabeça, que ele traz vida a todos e ele comanda e nos coordena conforme a sua vontade. E o bom de tudo é porque todos nós temos o Espírito Santo derramado em nós e habitando dentro de nós. Não se esqueça disso. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que faz a gente vir aqui atrás dessa câmera e dar uma bola para você. É o Espírito Santo que faz o seu coordenador de escola dominical organizar ela de uma maneira linda. É o Espírito Santo que habita na igreja que você congrega, que faz com que ela seja uma bênção. É o Espírito Santo. Nós louvemos a Deus pelo seu Espírito Santo em nós. Graças a Deus. Como já bem mencionamos, o versículo 3.1 fala do corpo de Cristo. E há 3 características desse corpo. A primeira é a unidade. A segunda é a diversidade. E a terceira é a mutualidade. Já falamos sobre unidade. Estamos unidos em um só corpo, que o cabeça é Cristo. A diversidade sobre os diversos povos, diversos ministérios, diversos dons. E o terceiro ponto, mutualidade. Um só corpo com muitos membros distintos, mas todos agindo mutuamente para o bem comum. Há um bem comum, né? Como eu já te citei na aula passada, no capítulo de número 2 de Atos, em que fala que eles perseveraram na doutrina, nas orações, no partir do pão, né? Então, há uma ideia comum, há uma ideia de bem comum. Aí lá na igreja primitiva eles vendiam tudo e traziam para os discípulos, né? Porque eles queriam ajudar-se a todos. Então a igreja é isso, são pessoas unidas, diferentes, mas que têm um bem comum, que é fazer a vontade de Deus, que é amar o próximo, que é ajudar. Então, esses são 3 pontos sobre a igreja. E o último ponto fala sobre o organismo vivo, que é sobre o que nós já comentamos. Então, pessoal, essa é a nossa lição de hoje. Meu querido professor, meu querido aluno, não esqueça de ir para a sua aula de escola dominical, de auxiliar a sua igreja, entendeu? Aí nós refletimos em nós como igreja. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Será que nós estamos ajudando? Nós estamos ajudando o próximo, nós estamos ajudando o nosso líder, nosso pastor, nós estamos auxiliando naquilo que nos foi outorgado para esse 2021. Né? É importante nós refletirmos sobre isso. Então sejamos igreja genuinamente
não só os frequentadores, mas os que são realmente salvos por Cristo, que fazem a sua obra. E nosso desejo do canal EBD Núcleo é que você reflita nisso, que seja de fato igreja. Pessoal, essa é a nossa edição de hoje. Muito obrigado a você que ficou até o final. Tá? E eu rogo novamente que você não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. É importante. Comente o que você achou do vídeo. Comente se você quer um abraço. Comente se você quer um abraço para sua escola dominical. Tá? Mas não esqueça, não deixe de comentar. Compartilhe também esse grupo do WhatsApp nas suas redes sociais. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E EBD Núcleo priorizando a paz.